Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas melhores leituras do ano. Eu separei aqui os 10 livros que mais me marcaram durante esse ano, que mais me impactaram, ok? Vamos começar então. Em 10º lugar, eu coloquei aqui uma obra pouco conhecida de Machado, que eu li e eu me encantei. É Casa Velha. Casa Velha, aqui o narrador é um padre, que ele vai até essa propriedade aqui, a Casa Velha, porque ele está produzindo uma obra política sobre o reinado de Dom Pedro I. Então ele vai ter acesso ali à biblioteca de um ex-ministro já falecido, e ele vai conhecer então as pessoas dessa propriedade, não só a família, como as pessoas que trabalham lá também. Então é um livro que fala sobre drama familiar, questões sociais. É como sempre aquela hipocrisia da sociedade que Machado adora colocar, né? Uma crítica ali à igreja, às questões políticas. E tem uma personagem feminina que admirável, uma personagem feminina que linda. A sensação que essa leitura me trouxe durante e após, sabe? Aquela sensação de orgulho, de alegria, assim, de ler Machado, orgulho do que é nosso, desse reencontro. É sempre um prazer entrar em contato com a escrita de Machado e com tudo o que a leitura deste grande autor me proporciona. Em 9º lugar, eu coloquei aqui uma antologia de contos, e olha que eu leio muito pouco contos, né? Mas essa antologia realmente é excelente. Eu estou falando aqui de Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Essa edição aqui que eu tenho tem todos os contos, mas tem a edição Antes do Baile Verde. E esta antologia, especificamente, tem 18 contos que vão trabalhar ali diversos temas. Os contos aqui tratam sobre medo, culpa, traição, envelhecimento, maternidade, amor próprio ou falta de amor próprio, questões morais. Muitos contos são impactantes, mas é uma escrita sensível, sim, que traz algumas coisas aqui de forma mais implícita, fazendo com que o leitor pense, que o leitor faça seu próprio juízo acerca das questões aqui trazidas. Os temas ainda são muito atuais. Por exemplo, um dos seus contos mais famosos, Venha Ver o Pôr do Sol. É uma temática que eu não vou trazer aqui para deixar o elemento surpresa, né, para quando você for ler. Mas se você pensar nesse tema, por exemplo, desse conto em específico, é um tema que até hoje é uma questão preocupante, é uma questão atual e que impacta a vida de tantas pessoas. Em 8º lugar, um livro de Clarice Lispector, só que não foi uma leitura, isso aqui foi uma jornada de autoconhecimento, um mergulho interior aqui. Há muitas questões, tá? É uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres. É um livro para você liberar ali, deixar a tua máscara de lado e fazer esse mergulho interior. Junto com a protagonista, que é a Lori, nós vamos então entender o que faz sentido, primeiramente, o que é amar, olhar para si próprio e entender quais são os seus próprios valores. E primeiro, aprender a valorizar isso, tudo, o que não é pouca coisa, é bastante, para depois, sim, buscar no outro. Porque não adianta você buscar no outro um amor que você mesmo não tem. Apesar de você vive, apesar de você sonha, apesar de você continua, apesar de você dar o próximo passo, apesar de você sente alegria. Não adianta fazer uma idealização também de algo que não existe. E sim valorizar a beleza das coisas que existem, a beleza das coisas da vida. E aí sim buscar um relacionamento que vai acrescentar na vida dos dois. Em 7º lugar, nós temos aqui O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Esse livro lembra em muitos momentos Madame Bovary, até porque foi inspirado em Madame Bovary, mas aqui parece mais um novelão. Em alguns momentos você até dá risada aqui de algumas situações, de alguns personagens. Tem muita fofoca aqui, amizades duvidosas. Essa história aqui, ela vai gerando, conforme a leitura vai avançando, foi me gerando uma tensão psicológica cada vez maior. Esse livro é uma pedrada, tem um final bem forte, tá? A última página que eu achei bem forte, mas eu gosto porque ele trata de uma questão que, quem sabe disso, quem sabe diferenciar isso, tá muito à frente da vida. Que é a questão de saber diferenciar o que é fantasia e o que é realidade. E se o leitor
não perceber isso durante a leitura, até o final aqui, até a última página, o Essa vai esfregar na cara do leitor aqui para entender direitinho o que é real e o que não é real. É uma história de traição, de arrependimento e de vingança, com personagens inesquecíveis. Não tem como esquecer Luísa, o primo Basílio e também, por que não, a Juliana. A Juliana também é um dos personagens assim, fantásticos da literatura. Você sente raiva em muitos momentos, mas se você parar para pensar também, se você ler o primo Basílio, e parar para pensar também nas questões da Juliana, você vê também que não é por acaso, não é à toa também que ela age assim. Não estou justificando a Juliana, mas é sempre importante olhar para todos os lados, né, da questão. E o livro mostra aqui essa hipocrisia, algumas questões aqui da sociedade. Em sexto lugar, eu coloquei aqui o falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello. Esse livro aqui, ele também começou engraçado, tá? Dei risada aqui, achei divertido, mas conforme a leitura foi avançando, foi me trazendo muitas reflexões. Aqui a história, o Mattia, ele tá viajando, ele vai até um cassino, ele ganha uma bolada, e na volta, ao retorno da sua casa, ele tem a notícia ali pelo jornal do seu falecimento. Então as pessoas acreditam que ele faleceu, e ele, em vez de voltar para casa, esclarecer essa situação, não, ele fala, opa, que bom, né? Que bom que agora eu posso recomeçar, tenho esse dinheiro aqui, vou recomeçar em outro lugar então. E aí vem as reflexões. E a primeira reflexão é, por que ele chegou a tal ponto de abandonar sua vida, abandonar sua casa, abandonar seus familiares, tudo que ele conhece? Para ele é um alívio deixar tudo isso para trás e recomeçar do zero, então, em outro lugar. E agora tá, você tendo essa chance de um recomeço, você vai culpar quem? Porque agora você não tem mais ninguém para culpar, né? É fácil pôr a culpa no outro. Então quer dizer que agora, começando uma nova vida, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Eu achei essa obra aqui sensacional, sabe? Eu pretendo ler mais obras de Luigi Pirandello. Em quinto lugar, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Este livro tem uma escrita acessível, uma escrita fácil, mas o tema é difícil. Aqui vai falar sobre a infância abandonada. São crianças, jovens, que por algum motivo são desamparados, não só pelos familiares, mas também pela sociedade, pelos órgãos que deveriam ser responsáveis. Aqui vai mostrar bem de pertinho questões dessas crianças desamparadas, dessas questões que são negligenciadas. E o pior é que é um livro de 1937, mas que continua atual. Se você for para uma cidade maior, você vai encontrar esses jovens no farol, na cidade, nas ruas. Em quarto lugar, eu coloquei aqui um livro de Helena Ferrante. Este livro é o livro que eu mais tinha receio em ler, porque o tema é forte, mas, em compensação, se tornou o meu livro favorito da autora. Dias de Abandono, de Helena Ferrante. Aqui a história, a protagonista, que é a Olga, é uma mulher casada com 2 filhos e cachorro, enquanto, depois do almoço, enquanto eles estão recolhendo a mesa, o marido dela anuncia, depois de 15 anos juntos, o marido dela anuncia que quer se separar, que tá confuso, que tá cansado, que tá insatisfeito. Para ela foi um choque. Então, diante dessa nova notícia, ela vai passar aqui por momentos intensos aqui, para entender o que está acontecendo, por que isso aconteceu, por que desse abandono. Então é um turbilhão aqui de sentimentos que nós, como leitores, vamos passar aqui junto com ela. E essa questão do abandono, da onde vem o abandono? O real abandono aqui foi de quem? Então ela vai lembrar aqui situações, repensar aqui muita coisa que aconteceu para passar por esse momento tão difícil, então, da vida dela, porque agora a vida dela mudou totalmente. Agora é ela, as crianças e o cachorro, e o marido foi viver uma nova vida. Em terceiro lugar, mais uma pedrada aqui na minha lista. Esse livro me impactou muito, é um livro pesado, tá? Mas eu amo este livro, de Thomas Hardy, Tess dos D'Urbervilles. Aqui Tess é uma menina jovem,
bela, ingênua, que é enviada para uma propriedade ali de um suposto parente. O pai descobre ali que a família seria uma família rica, uma família tradicional, teria ali algum parentesco. Então envia a bela Tess para casa desta família, que eles nem conhecem, tá? Mas eles vão tentar a sorte. Quem sabe ela consegue um trabalho, quem sabe ela consegue aí uma coisa melhor, né? A família quer tirar um proveito dessa situação, então por que não usar a bela Tess para isso? Então, vão acontecer muitas coisas aqui na vida da Tess. Foi um livro que me sensibilizou bastante. Tem uma questão aqui, sim, que se torna repetitiva, assim como Judas o Obscuro, que eu também amo, que também é pesado, mas eu acho que essa questão do autor ficar ali... o leitor ele pensa assim, poxa, tá bom, eu já entendi, vamos continuar? já compreendemos. Mas o Thomas ele continua ali, uma questão parece que ele quer enfatizar uma situação ali, mostrar que não é tão simples assim. Parece que Thomas Hardy quer mostrar para o leitor, olha, presta atenção nisso, tá vendo? Tá vendo? Não passou ainda. Não passou, não é assim. Não é simplesmente vida que segue, vida que continua. As coisas têm consequências e às vezes você seguir adiante não é tão fácil assim. É um livro forte, assim como Judas o Obscuro. Judas eu acho que é um pouco mais forte ainda. Eu amo Thomas Hardy, mas eu preciso ler apenas um livro ao ano, porque se eu ler 2 eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu amo e eu amei Tess também. Chegamos aqui ao segundo lugar da minha lista. É um livro que exige sim do leitor, tá? Exige tempo, paciência, dedicação. Eu tô falando aqui de Guerra e Paz, de Tolstói. Em troca, ele te proporciona aqui muitas coisas, né? Tem uma parte aqui que parece um novelão, né? Retratando aqui a alta sociedade, muitas famílias aqui da alta sociedade russa. E tem a questão também da guerra, das invasões napoleônicas, das batalhas, e são muitas batalhas. Tem a mistura aqui de personagens fictícios com personagens reais e personagens inesquecíveis. Por exemplo, me marcaram muito Natasha, Mária, Andrei, Pierre, e são anos e anos, então nós vamos acompanhar aqui a vida desses personagens tão humanos. São personagens humanos que erram, que amadurecem ou não amadurecem. Eu achei fascinante algumas partes da guerra, eu achei fascinante algumas partes que retratam Moscou abandonada, Moscou invadida, os incêndios em Moscou, como Napoleão é retratado também, questionar alguns valores do que é certo, do que é bom, do que é mal, do que é grandeza, afinal. Esse livro é imenso, é uma grande jornada aqui por muitos lugares, com muitos personagens, que como um grande livro, um dos maiores livros da literatura, fica com a gente, não só durante essa leitura, que é uma longa leitura, mas após também. Até essa questão do amadurecimento também dos personagens, os desfechos das famílias. É uma leitura, assim, totalmente diferente de outras. Em primeiro lugar, nas minhas leituras do ano, é um livro imenso. É um livro que exige, sim, entrega e dedicação do leitor, mas que recompensa toda a dedicação que é lhe dada. É um livro que te faz olhar com mais carinho para a sua própria vida, para a sua própria trajetória, para os seus erros e acertos, e compreender que tudo isso faz parte do processo de viver, que a vida não é perfeita, que a vida é feita de altos e baixos e que a vida exige de nós coragem. Afinal, viver é perigoso. Já sabe do que eu tô falando? É um maravilhoso. Grande Sertão Veredas, até saiu aqui a fitinha, gente. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Gente, que lindo. Começar a falar aqui, eu vou me emocionar aqui com esse livro. Para mim, é o melhor romance da literatura brasileira. A história aqui é narrada por um ex de Alguns, o Riobaldo, e ele vai contar, então, das suas vivências, das suas experiências, das suas guerras, batalhas, dos seus amores,
da sua vida, né? Ele já é mais velho, então ele vai contando as coisas da sua vida aqui, conta também sobre a sua amizade com o Diadorim. Eu vou ler uns trechinhos aqui bem rapidinhos, vale a pena vocês ouvirem. Olha só. Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Porque conforme ele vai contando a história da vida dele, e ele conta sem pausas, né? Esse livro ele não tem capítulos, ele não tem pausas, é uma narração contínua. Ele vai também refletindo sobre a própria vida e a gente junto aqui com ele também reflete. Olha só, tem uma repetição que sempre, outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo, só estava entretido na ideia dos lugares, de saída e de chegada. O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Mais um pouquinho aqui, para você entender do que eu tô falando. O correio da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Agora, que mais idoso me vejo, e quanto mais remoto aquilo reside, a lembrança demuda de valor, se transforma, se compõe em uma espécie de decorrido famoso. Em uma carta de Clarice Lispector a Fernando Sabino, ela comenta sobre a leitura que ela está fazendo no momento. É uma carta de 1956. Ela comenta sobre o livro. Ela diz: o livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como tudo vale a pena, a menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas vai assim mesmo, misturada. E essas foram as minhas melhores leituras do ano. Me conta aqui quais foram as suas melhores leituras. Deixe aqui nos comentários ou a melhor leitura. Eu pego muita dica aqui com vocês e outros leitores também pegam essas dicas. É uma maneira da gente estimular a leitura num país onde poucos leem. Mas o amor ainda é forte, o amor à leitura é muito forte e continua aqui entre nós, leitores. Quero aproveitar esse momento então para agradecer ao carinho, à presença de vocês. Que todos tenham um ano muito abençoado, um ano com muita saúde, paz, conquistas. E é claro, com excelentes leituras também, para a gente continuar aqui a nossa jornada literária, para a gente continuar aqui incentivando a leitura. Obrigada mais uma vez, um beijo grande e feliz ano novo! Tchau, tchau!